por gentileza. Convido o senhor Luiz Fernando Portela, conselheiro do Instituto de Engenharia de São Paulo, por gentileza. Convido também o senhor Patrício Júnior, diretor de investimento em terminais da Terminal Investment Limited. Nós estamos aguardando a chegada do senhor Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC. Ele já chegou? Então ficaram de me avisar. Então, por favor, eu convido então para tomar o seu lugar o senhor Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC. Com a nossa mesa completa, eu aviso a todos que nós abriremos para perguntas, tanto de quem está nos assistindo no formato online, tanto para quem está aqui no auditório, após as palestras. Eu passo a palavra, então, para o nosso mediador da mesa, o senhor João Thomas, por favor. Boa tarde de novo. Presidente, honra de aqui, tem que trabalhar. Não se lembram de mim. Mas vou falar pouco. Temos um time de craques aqui para entrar no assunto da eficiência da infraestrutura para uma logística de classe mundial. Isso que realmente é o objetivo nosso, como foi falado na abertura. Então, sem delongas, eu gostaria de convidar o Dr. Eduardo Neri para dar o seu depoimento. Dr. Eduardo Neri, na verdade, também dispensa muita introdução. É engenheiro civil, formado da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, tem pós-graduações em auditoria de obras públicas, fez carreira no TCU, foi chefe de gabinete do ministro do TCU, Vital do Rego, e atualmente é diretor-geral da ANTAC. Dr. Eduardo. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer o Instituto BESC pela realização do evento, pelo Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística, na figura aqui do nosso moderador, o Dylan Thomas, e cumprimentar também todos aqui meus colegas aqui, painelistas aqui, né, que fazem parte aqui dessa mesa. Dizer que é um momento muito apropriado para discutirmos o Pacto pela Infraestrutura, principalmente agora, né, num cenário de transição de governo e que, obviamente, são naturais ali que cada governo tem algum tipo de alinhamento, de busca por determinadas políticas públicas, mas eu acho que, como bem diz aqui o nome do evento, do painel, a infraestrutura ela necessita de um pacto para que ela seja tratada, como muito se diz, né, como uma política de Estado e não de governo. Então, por mais que, obviamente, alguns alinhamentos, alguns detalhes, algumas políticas possam ser mudadas, mas uma espinha dorsal, um planejamento, um plano macro, ele haveria de ser honrado, né, seja qual o governo que assumisse. Esse seria o mundo ideal para que tivéssemos previsibilidade, afinal, a infraestrutura ela tem prioridades de ordem técnica que ela independe do governo da vez, né? Fiz 2 anos à frente aqui da nossa Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, que completou 20 anos esse ano, e posso ver o que me alenta,
evoluções nesse período de 2 anos, vejo evoluções claras no planejamento do setor. É importante se pontuar isso, se ressaltar. Hoje em dia foi desenvolvida uma ferramenta de planejamento integrado logística, que é um baita de um mecanismo, de um instrumento de se elaborar, de se definir prioridades em termos de investimentos em infraestrutura, considerando todos os modais de transporte envolvidos. Uma ferramenta que, obviamente, ainda está em evolução, recém-construída, mas é um ponto que precisaria ter continuidade no próximo governo. Isso não pode ser descontinuado, né? Isso é uma questão de ordem técnica essencial e que tem que conviver com qualquer estrutura de boa governança que se implemente. E o Estado brasileiro não pode dar mais passos atrás nessa boa governança da infraestrutura. Isso requer nomes técnicos qualificados para operar os setores que executam as políticas públicas. Então, a agência, como os senhores bem sabem, é um órgão de Estado, os diretores têm mandato. A agência, hoje em dia, a ANTAC, agora, ela está passando até por uma situação importante, está aumentando o seu número de diretores de 3 para 5, inclusive devem ter sabatinas amanhã sendo realizadas no Congresso Nacional. É uma evolução importante, mas as outras estruturas do Estado precisam de manter indicações de alto nível para as autoridades portuárias, para as secretarias de portos, para os ministérios, enfim, para que tenhamos uma infraestrutura portuária, aquaviária forte, integrada com os demais modais. Nesse ponto, em que pese o setor de infraestrutura bate recordes frequentes, tem batido recordes frequentes, fechamos agora setembro com mais de 900 milhões de toneladas movimentados. Uma recuperação no segundo semestre já se evidencia e as nossas projeções indicam que há de haver um novo recorde de movimentações de cargas também no ano de 2022. Tivemos no ano de 2020, tivemos no ano de 2021, 1 bilhão 210 milhões de toneladas movimentadas e devemos ter também em 2022 um novo recorde, ainda que tivemos guerra na Ucrânia, tivemos problemas de Covid na China, e ainda assim o setor continua crescendo. Algumas questões que merecem ser discutidas, a questão da melhoria da nossa infraestrutura portuária, o programa de arrendamentos e concessões tem se mostrado muito bem sucedido, a evolução nos nossos portos públicos ela é notória. No 2020 e 2021 tivemos mais de 18 leilões realizados, mais de 4 bilhões de investimentos, com a concessão do Porto de Vitória esse ano, e agora, é claro, estamos numa situação de transição em que é compreensível que alguns desses projetos possam ser estudados, mas o que se conclama, né, os novos governantes, é que hajam, né, nessa transição, que haja o diálogo necessário para que esses projetos sejam compreendidos e que ainda possam ter espaços para aprimoramentos, mas que não haja uma descontinuidade do programa como um todo. Então, os portos, hoje em dia, eles já são praticamente todos ali privados, quando você pensa em termos de arrendamentos, mas a concessão dos portos, como os senhores bem sabem, eles vêm no sentido de prover a infraestrutura no que se diz respeito aos acessos aquaviários e também a infraestrutura terrestre. Senhores, e nesse ponto a agência vem se preparando, vem entregando certamente aí à sociedade importantes infraestruturas, né, enquanto condutora do processo licitatório, mas é importante também destacar que hoje em dia a presença dos terminais de uso privado é de bastante relevância. Só na movimentação de contêineres, hoje em dia, a gente já tem mais ou menos 1/3 da movimentação de contêineres sendo realizadas em terminais privados, de uso privado, em tubos. Ou seja, e a maior parte desses tubos, um assunto importante desse debate, envolve terminais verticalizados, que muito tem sido trazido para o debate de uma maneira negativa, o que também merece ser analisado com muita cautela, né? O Brasil também não pode assumir uma postura que nenhum outro país do mundo ainda adotou,
de adotar medidas restritivas que possam, ao mesmo tempo que impedir que determinados agentes, players, eles venham a operar terminais portuários, mas, ao mesmo tempo, isso possa ser uma razão aí, possa trazer um efeito colateral de você reduzir, inclusive, a movimentação de carga no país. Então, isso há de ser visto com muito cuidado. Não temos ainda nenhum caso concreto de que tenha sido demonstrado que a verticalização, no caso da operação no terminal de contêiner, ela se mostra deletéria. Então, óbvio, isso reclama atenção da agência, no sentido de acompanhar a ocorrência de eventuais impactos concorrenciais, e, uma vez ocorrendo, há de ser adotadas as medidas que são possíveis de serem adotadas. Senhores, eu não vou aqui, Júlia, me estender muito, porque eu acho que podem ter perguntas e debates, e infelizmente, eu tenho um tempo também, eu não posso que eu tenho que ir para o aeroporto. Mas eu queria, antes de tudo, aqui agradecer o convite, me colocar à disposição para perguntas e debates que possam ser, temas que possam ser apresentados, e desejar a todos um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Agora passo a palavra é bem apropriado, falando de verticalização, passo a palavra ao meu amigo Patrício Júnior, diretor de investimentos em terminais da Terminal Investment Limited, TIL, e conselheiro dos terminais dos Estados Unidos e América Latina, incluindo a posição de presidente de conselho da BTP e da Portonave. Tem 39 anos de experiência em diferentes posições de liderança, incluindo a presidência do Porto Itapuã. Não está aqui no papel, mas... ele estava no conselho, por isso que ele fala. Por isso. Patrício, por favor. Obrigado, Júlia. Bom, deixa eu marcar aqui 10 minutos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Jussara pelo convite, a NTT, ao Julian. Em nome do Julian e do meu amigo Nério, eu dou boa tarde a todos. Eu não sei se a apresentação vai vir aqui. Eu fiz uma apresentação rapidinho. E obviamente, é setor portuário. Tá na NTT é bom porque todo porto precisa de estrada, mas nem toda estrada precisa de porto. Então, nós somos mais dependentes das estradas do que o contrário. Então, meu primeiro pedido para as estradas é nunca faça somente uma mão para ir e outra para voltar. Vamos investir um pouquinho mais no futuro, vamos fazer pelo menos 2 mãos para ir, 2 para voltar. Em lugares maiores, que eu moro em Balneário Camboriú, para ir para Florianópolis é um desespero de causa. É tudo travado, não tem desenvolvimento onde não tem estrada. Então, eu acho que eu estou no lugar certo para pedir mais estrada. Esse negócio de porto é um negócio familiar. As 3 primeiras empresas do ranking de capacidade, MSC, MESC e CMA CGM, são empresas familiares. Eu represento a MSC da família Ponte, que tem estado nesse negócio nos últimos 52 anos. Nós da TIL estamos no mundo inteiro. Nós somos o braço de terminais de contêiner da MSC para dar suporte de infraestrutura onde não tem. O que é curioso é que a TIL não é só uma empresa da MSC, tem 2 fundos de administração de investimentos que participam também da TIL enquanto empresa, é o GIP e o GIC. Nós não somos muito inovativos nisso, mas eles têm muito dinheiro para investir em infraestrutura. Então, eles querem sempre ter um bom rendimento naquilo que eles investem. E aí a gente tem que ser eficiente. Essa é a grande palavra mágica de quem investe em porto. Até hoje, nós já investimos 3,5 bilhões de dólares na América Latina, da qual eu sou responsável. Desses 3,5, pelo menos 1,5 foi no Brasil. E nós temos mais 5 bilhões planejados para serem investidos nos próximos 5 anos. Desses, 2 bilhões serão para o Brasil. E a gente espera que o Brasil abra os portos brasileiros para as nações amigas. Parece até que a gente faz uma comparação de algo que alguém já falou no início dos anos 1800, mas até hoje a gente não abriu os portos.
Parece brincadeira, mas make it simple é a palavra de ordem, a statement de ordem, a frase de ordem para o novo governo. É isso que a gente pede. Faça isso simples, para que a gente possa investir. E aqui eu quero aproveitar e roubar aqui a fala do Guilherme, da NTT, Guilherme Sampaio, que ele falou assim, 3 pilares, estabilidade, previsibilidade e segurança. Parece que todo mundo fala a mesma coisa, né? O Julian falou a mesma coisa, todos aqui estão falando a mesma coisa, que a gente quer segurança jurídica, que a gente quer investir. Então, a gente não pode perder a oportunidade, porque o trem não passa 2 vezes, o barco não passa 2 vezes, é a grande chance. Isso aqui é uma repetição do Facebook. Para quem não sabe, o Facebook trabalha mais ou menos nessa mesma linha de quantidades de comunicação. Só que navio não pode passar por cima de terra, então essas são as maiores rotas do mundo. E como vocês podem ver, a América Latina em geral não é o apples of my eyes, não é aquele lugar que a gente vai atrair carga de graça. Nós só temos 8% do PIB mundial e 8% da população mundial. Acima da gente, a América do Norte tem 25% do PIB mundial e 6% da população mundial. É o maior consumidor do mundo. A família Ponte, aquele senhor, o Capitão Ponte, com 82 anos, ele falou e fala que 3 países no mundo ele investe. Primeiro, a China, que é o maior transformador do mundo. Segundo, os Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo. E terceiro é o Brasil, que é o maior produtor do mundo. Nós não podemos perder a chance de se tornar um país onde as pessoas queiram investir. Vamos fazer um paralelo com nossos amigos hermanos, que hoje não estão muito felizes, mas os pilares do futebol e do investimento são muito parecidos. Nós somos empresa privada, a gente quer ter um ROI altíssimo, nós não temos vergonha de dizer que nós ganhamos muito dinheiro, queremos continuar ganhando, porque é isso que gira o mundo. O capitalismo bateu o comunismo há muitos anos atrás. Erra quem diz o contrário. A China é um dos países mais capitalistas do mundo. Obviamente, uma competição saudável, mas para isso a gente tem o CAD para tomar conta. Obviamente, as regras claras, a gente tem o Dr. Nery e o time da ANTAC, a gente só tem que deixar eles trabalharem, né? Então, praticamente, isso são os pilares do futebol e do investimento. E dentro desses pilares do investimento, quem é que deve ser o VAR? Quem é que deve realmente olhar o mercado para dar aquela garantia jurídica do mercado? É ANTAC e CAD. Vamos parar de se meter no trabalho deles. Vamos deixar a ANTAC trabalhar. Vamos deixar o CAD trabalhar. Eu quero dizer que nem sempre eu concordo com o Dr. Nery, mas a gente sabendo que só um bate na gente, a gente sabe de quem a gente apanha, e aí a gente pode ficar mais forte e trabalhar mais forte. E aí fica muito mais fácil. Mas se todo mundo ficar botando o dedo, e eu não vou dizer quem, acaba sendo um negócio que a gente não sabe quem manda no Brasil. E eu, como brasileiro, trabalhando em Genebra, numa empresa multinacional, é muito difícil de ficar explicando para os meus chefes, para os investidores internacionais, quem manda no Brasil. Quem é que realmente dita as normas? Bom, o Brasil precisa de regra clara. Nós somos 124º em 2020 país em fazer negócio. Isso é uma vergonha. Nós somos um país com um potencial terrível. Não tem como não estar um pouquinho mais para cima. Se com isso aí a gente já atrai muito negócio, imagina se a gente conseguir facilitar as coisas, make it simple, one-stop shopping, coisas simples para se investir no Brasil. Eu vi a BMW, quando ela abriu a fábrica em Santa Catarina, o primeiro slide do alemão foi um slide com 48, 50 certificados que ele teve que abrir. A BMW. Tem gente que nunca vai ter uma. Os caras têm um padrão de qualidade altíssima. Parece que a gente precisa botar em teste até onde vai o bom humor do investidor estrangeiro. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de investimento. Muitos falam que os armadores ganharam muito dinheiro com a crise. Realmente, na crise, alguns portos foram fechados, não tinha contêiner de reposição, demanda e procura. O mercado fez com que o preço subisse, agora está baixando. Mas ninguém fala que nos últimos 15 anos, por exemplo, a margem operacional das empresas de navegação foi baixíssima. O Julian está aqui, ele pode dizer melhor que eu. Toda hora tinha que se explicar por que não trazia tanto dinheiro. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas ainda estão aí? Não, não estão.
Eu sou oficial de Marinha Mercante, me formei em 1983. Quando eu saí, o Brasil tinha 30 empresas de navegação. Hoje não tem mais nada. Na área de container, todas elas sumiram. Não tem como se manter. Aí você vai aglomerando e elas vão ficando fortes, porque existe uma sinergia, e aí eles conseguem sobreviver até o dia que entra um pouco de dinheiro. E quando aparece o dinheiro, todos eles investiram mais em infraestrutura, em logística. Não é só verticalização, eles procuraram investir o dinheiro para continuar sobrevivendo num futuro que já está chegando, com fretes baixos. Então, os custos têm que ser baixos. Né? Ter competição saudável, fair play, o CAD está aí para nos olhar, porque até os que são chamados bandeira branca, como a DP World, Santos Brasil, eles têm cadeia logística. Eles investem em verticalização também, cada um tem uma visão do que é necessário para a sua empresa para fazer uma verticalização. Procura-se sempre menores custos e eficiência. Isso gera o quê? Que o produto na prateleira onde nós vamos pegar seja mais barato, senão fica tudo caro. Ao mesmo tempo, o mundo tem 25 milhões de teus de capacidade distribuída entre as empresas de navegação. Está sendo colocado uma ordem de 5 milhões, ou seja, 1/5, 20%. Desse 20%, 30%, ou seja, 6% do atual, 1,7 milhões, está sendo feito pela MSC, aquele senhor de 82 anos. Se der certo, vão todos cair de pau dizendo que a MSC quer abraçar o mundo. Se der errado, ele vai ficar com um prejuízo tremendo. Ninguém vai bater lá para ajudar o armador. Então, vamos ficar na nossa, vamos deixar os investidores investir e vamos torcer para que tudo dê certo. Porque quanto mais investimento der certo, mais emprego se gera, mais executivos serão necessários, mais trabalhadores serão necessários. Quer dizer, isso é uma máquina, a gente tem que transformar o Brasil num produtor de empregos. Fala-se muito Patrícia, de integração. você poderia encerrar? Está ultrapassando o tempo. Bom, é uma pena, porque a apresentação é muito boa, fala viu que o Moro alemão... Pode encerrar aí, pô? Nós temos aqui, ó... Só como último slide aqui, Júlia, é só. Tem um país que quase não é nada no mundo, chamado Estados Unidos, e tem um país chamado Brasil. Esse país que não é nada, chamado Estados Unidos, ele tem quase todas as linhas de navegação, tem terminal de container lá. O Brasil, só 2 empresas investem aqui. É a Maersk e a MSC. E estão querendo crucificar os dois, dizendo que a verticalização é ruim para o Brasil, enquanto para o mundo é bom, principalmente para os Estados Unidos. É uma pena. Tem muita coisa boa aqui. A apresentação vai ficar disponível. A apresentação vai ficar disponível. Tá bom. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Agora já cortou o fiado da meada. Vamos lá. Licitação. Isso aqui são as nossas sugestões para o próximo governo, básica, olhando por empresa de navegação e terminal de container. Que se licite o terminal STS-10 em Santos para que haja um investimento de capital imediato, que seja privatizado o Porto de Itajaí para que a barra seja aberta, para que exista mais investimento. Santa Catarina é o estado mais verticalizado do país, é o que mais dá certo, é um dos mais produtivos, e a gente não pode esquecer que 80% da matriz industrial brasileira é no sul-sudeste. Não vai ter porto no norte e nordeste, enquanto não se levar a indústria para lá. Não vai ter porto de container. Não é que eu não queira fazer, não é que a água não seja boa, não é que o terminal não seja boa, é apenas que não tem carga, só isso. Segurança jurídica, Júlia, aí, ó. Para encerrar, como diz aqui o Vanderlei Luxemburgo, professor, o medo de perder tira a vontade de ganhar. É isso que a gente tem, porque no Brasil se protege os competidores e não a competição. Muito bom. Como vocês dois têm que sair, talvez a gente faz o debate dessa parte antes de seguir com os outros assuntos.
Alguém da plateia teria alguma pergunta para fazer aos dois, Patrício e Dr. Eduardo? Silvio, um momentinho, tem que se identificar. Tomando por base as movimentações de carga, a movimentação de carga do ano passado, o total movimentado nos terminais de contêineres privados deram exatamente um terço, 33%, comparado ao total. Quer dizer, os portos públicos eles movimentaram os outros 67%, os portos privados esses 33%, o que mostra, né, que porque dentro dessa que eu quis dizer, né, é que a maior parte desses terminais privados eles já são verticalizados. Então a gente tem situações de verticalização, tanto Itapuá, né, Navegantes, temos também Porto de Itajaí não é um terminal, é como se equipara, pode ser, é um terminal público, mas que se equipara a um terminal verticalizado. Já temos situações dessa que hoje em dia nós não temos problemas ali concretos de impactos concorrenciais que possam estar ensejando algum tipo de medida direta. Hoje em dia a gente pode dizer que a ausência desses terminais eles afetariam a nossa capacidade, ou seja, a gente teria um problema de disponibilidade de capacidade, o que afetaria os nossos custos logísticos. Então, é fundamental que os nossos portos continuem, né, que o aumento de disponibilidade de áreas nos nossos terminais é importantíssimo. Então, o STS-10 foi colocado aqui, um terminal importante a ser licitado dentro do Porto de Santos. O Porto de Itajaí, cujo contrato de arrendamento ele está encerrando agora no final desse ano, ele tem um processo licitatório, aí sim, mas para fazer a concessão de todo o porto em andamento, um projeto importante de ser concluído também, e assim como a busca incessante de estarmos sempre à frente na disponibilidade de capacidade, em vez de estar correndo atrás, né, de você estar com falta de capacidade, com gargalos logísticos e você tendo que investir para correr atrás daquela capacidade que você precisa. Boa tarde, meu nome é André de Seixas, diretor-presidente da Logística Brasil. Parabéns pela apresentação, parabéns ao Eduardo pelas palavras. Pessoalmente, eu não sou contra essa questão do armador ter seu próprio terminal. Eu acho que o usuário ganha em eficiência, né? E para as externalidades negativas eventuais que se tenham com isso, nós temos a agência reguladora. Repito o que falei num fórum da BDM lá em Santos, o senhor estava presente. A gente acredita em regulação. O Brasil ainda não vive plenamente isso. Talvez a ANTAC seja que esteja, junto com a NTT, aqui, as que mais avançam nisso no nosso setor. Mas acho que a regulação ela é capaz de cuidar bem do usuário. Mas uma coisa que a gente nota é que quando nossos colegas, usuários, ligam para a gente, eles ligam com uma imagem errada e a gente facilmente os convence de que não é questão de ser contra. Eu acho que a briga que a gente travou pela regulação dos armadores gera uma ideia de que nós somos contra, o usuário é contra. Não. Nós somos a favor de regulação, não ao contrário a ninguém. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para a ANTAC, tecnicamente, até o Patrício pode comentar, que eu acho uma coisa muito interessante, porque se eu fosse uma empresa nacional que tem um terminal de container, eu ia segurar ao máximo o meu investimento até ter a segurança de que aquilo iria acontecer, né? Como é que eu vou programar um investimento grande sem ter uma previsão de crescimento? Quando o terminal de container é do armador, né, eu vejo isso como uma coisa positiva, né? Ele pode prever esses investimentos com mais rapidez, até para receber navios, receber outros serviços.
Como é que vocês enxergam essa questão da capacidade de investimento de um terminal de container verticalizado e de um bandeira branca sendo positivo para o desenvolvimento da infraestrutura do país? Que eu acho que esse é o cerne da questão, né? Você poder saber o que vai acontecer, essa previsibilidade das suas operações, porque você trabalha em função de uma empresa, em função de empresas, né, de joint. Então, isso que eu gostaria desse comentário, que eu acho importante e relevante esclarecer para os usuários isso. E dizer mais uma vez, nós temos a agência reguladora e nós temos o CAD. E eu acho que nenhum parecer pode sair do CAD sem prever a regulação. Eu acho que antes do parecer do CAD tem que ver como eu regulo isso para depois eu falar pode ou não pode. Então, essa pergunta que eu gostaria de fazer, como vocês enxergam isso, com um comentário do Patrício, se puder. André, primeira questão, né, em relação aos usuários, é interessante que, se por um lado as empresas, terminais, eles têm uma capacidade natural de mobilização e de manter uma interlocução mais direta aqui com a agência, né? Então, estou vendo aqui, né, o Torresano, o próprio, né, a Abratec, o Mark aqui, representando a ABAC. Por outro lado, os usuários é uma tarefa muito mais difícil. Então, o André é sempre já um antigo representante dos usuários, muito atuante, mas nem sempre a gente consegue ter fazer com que os usuários, por serem pulverizados, eles consigam trazer suas demandas de modo claro, e, às vezes, isso faz com que eles não tenham um entendimento pleno da atuação da agência. Mas é um desafio que a gente, né, tem que procurar mitigar isso com muito diálogo, né, mostrando cada vez mais nossas ações. Em relação a essa questão da capacidade que você falou, de fato, talvez essa resposta ali o Patrício pode dar até com mais propriedade, mas uma questão o negócio ele gera incertezas. Quando a gente prevê capacidade, é claro que a gente está fazendo projeções de cenários, depende do movimento econômico, depende do país crescer ou não, mas o que já foi muito dito aqui é que, numa situação em que você tem investidores, eles precisam, nesse cenário de incerteza, eles precisam de ter segurança jurídica e previsibilidade, né? Então, assim, esse é o grande fator, né? Essas incertezas do cenário econômico, ele consegue tentar mensurar esse risco dentro do negócio dele. Agora, a insegurança jurídica, a imprevisibilidade, isso aí realmente afasta os investidores. É isso que a gente tem procurado pautar nossas ações, né, para trazer essa atratividade. E, em relação a esses terminais que você colocou, né, é curioso que eu já passou por uma situação, Santa Catarina mesmo, em que há um movimento contrário. Enquanto em determinadas regiões se discute a verticalização como se fosse algo que traria prejuízo à concorrência e pudesse trazer aumentos nos custos logísticos, mas sem nenhum ainda fundamento, sem nenhuma evidência concreta. Não que não tenha um potencial, tem, mas que tem que ser analisado e tem que ser demonstrado. Mas, em outra situação, no caso lá de Santa Catarina, eu já participei disso, de ser demandado uma reunião com todo o setor produtivo, né, desde do agro, indústria, demandando justamente o contrário, preocupado com que uma empresa que não era verticalizada pudesse assumir a operação do terminal e, com isso, haver uma fuga das cargas. Então, o setor produtivo, justamente assim, para eles ali a verticalização não era preocupante, pelo contrário, preocupante era que viesse uma empresa que eles não poderiam colocar em risco a movimentação de cargas e toda aquela riqueza que ela traz para a economia local. Então, assim, acho que o Patrício, desculpa, pode complementar melhor, principalmente essa questão da capacidade. Bom, é difícil falar depois do Nery, mas vamos tentar colocar assim. Tinha um slide que o Juliano não deixou eu passar, que era sobre o Porto de Santos. No Porto de Santos, há 14 anos atrás, tinham 2 terminais. Esses 2 terminais dominavam o mercado, dominavam preços, dominavam quem ia para aquele lugar. E, se eu estiver mentindo, só chamar alguém que trabalha em linha de navegação que pode falar isso aqui melhor que eu. Apareceram 2 terminais, DP World e BTP. Os cavaleiros do Apocalipse falaram que Santos ia acabar. O box rate caiu de 300 para 78 dólares. Box rate é o que se cobra do armador, que reflete no THC, que reflete para o importador-exportador, que reflete
na prateleira do mercado. Aumentou a capacidade, diminuiu o preço, aumentou a capacidade de berço, tempo de navio de espera diminuiu de 21 para 8 horas. Para vocês terem noção, um navio desse grande custa na faixa de $120 mil dia, dividido por 24 dá $5.000 por hora, multiplicado por 20 horas esperando dá $105 mil por 21 horas. Então, $105 mil era o custo do armador só para esperar e atracar em Santos. Se você dividir por 1.000, em cima de cada container que ele movimentava, ele colocava $105 de custo. Então, capacidade é fundamental. Se a gente colocar Santos nos últimos 13, 14 anos, teve um crescimento de 6,5%. Eu fiz uma curva também, tem um slide que o Juliano não deixou eu apresentar, e que fala sobre o Brasil. O Brasil, em 10 anos, não vai ter mais capacidade para container. Com todas as expansões, tudo lá, não sou eu que estou dizendo. A gente só faz as coisas quando dá M. A gente só faz as coisas, só investe quando o negócio pega. Por quê? Porque os bandeiras brancas não investem no o core business é aquele. Então, eles aumentam a rentabilidade daquele e não pensam como a linha de navegação, por exemplo, que tem o core business nessa linha, e ele não pode ficar sem capacidade, porque o navio não pode esperar. Então, tem coisa ruim? Tem, mas para isso tem ANTAC, para isso tem o CAD, é o VAR. Eles são o VAR, eles vão ficar olhando. O Nery acabou de falar, até hoje não provou nada. Vamos culpar? Vamos culpar o pessoal? Por quê? Nós vamos punir antes? Não, vamos punir só depois, mas para isso tem gente competente. O CAD é um dos melhores do mundo, a ANTAC está dando show. Deixa os caras trabalhar, pelo amor de Deus. Tem mais uma pergunta ali, mais duas. Boa tarde. Gustavo Gardini, sou head de parcerias globais do grupo Deutsche Bahn Eco, da Alemanha. Parabéns pela exposição. Patrício, como um investidor e um player privado, olha, oportunidade e risco, o que fez, quais são os pontos principais que lhe fizeram tomar uma decisão de investir nos 1,5 bi de dólares que já investiu, e quais seriam os entraves e o que precisaria para você investir os dois, com certeza, nos próximos anos? Obrigado pela pergunta. Em termos de possibilidade de diminuição de risco, eu acho que o Dr. Nery, a equipe, o CAD, eles estão tomando as providências para tornarem os procedimentos mais abertos, para tornar as análises mais rápidas, porque para o investidor estrangeiro é importante que as decisões sejam rápidas, que tudo seja simples, porque o dinheiro existe. Só que esse dinheiro que vem aqui para o Brasil, ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu tomo conta da América Latina, se eu não investir no Brasil, eu invisto no Peru, eu invisto no Panamá, eu invisto no Chile, entendeu? Então, o Brasil tem que, no momento de dificuldade de arranjar dinheiro, não pode colocar empecilhos ao investidor estrangeiro, pelo contrário. Quais são? É difícil, não tem receita de bolo. Se tivesse, eu vendia, ganhava um dinheirão como consultor. Mas, de uma simples maneira, eu posso dizer, só em manter o que é acordado é um ponto excelente, a gente saber que as regras não vão mudar do dia para a noite, a facilidade que a gente tem de transitar dinheiro do Brasil para fora e vice-versa é fantástico, isso ajuda muito, ninguém pode negar. A qualidade do brasileiro, nós é bom para caramba, é que nós não damos valor a nós mesmos. Mas eu, trabalhando lá dentro em Genebra, eu deixo os alemães todos para trás, eu deixo os belgas para trás. Nós somos muito bons, nós precisamos acreditar mais na gente. Então, a gente tem tudo. Até os alemães vêm para o Brasil. Mas a gente tem tudo para dar certo. Só que a velocidade do governo não é a mesma que a nossa. Mas são coisas como essa, quando eu falo, ele escuta, ele fala e eu escuto, é que vão fazer as coisas serem mais rápidas e os riscos serão menores. Mais uma. Boa tarde. Meu nome é André Moura, eu trabalho no Senado Federal. Vim aqui representar o senador Zequinha Marinho, que é senador pelo estado do Pará. Eu quero lhe dizer que eu fiz agora, um mês atrás, terminou a pós-graduação na Escola Superior de Defesa, na área de logística e mobilização nacional. Tive contato com informações extraordinárias
a respeito de uma infinidade de assuntos correlatos à infraestrutura e logística. O que eu quero perguntar aos senhores, especialmente o representante da MSC, o que houve de diálogo, porque a comunicação, vale aquela máxima no Brasil, que coisa boa não se comenta, só se comenta coisa ruim, mas eu quero saber do senhor o que foi conversado com a MSC, uma vez que ela é uma das duas maiores investidoras no setor do Brasil, o que foi conversado com os senhores desses dois candidatos que participaram do segundo turno, a respeito desses gargalos? O que foi conversado? O que foi proposto? Qual foi o momento que vocês entenderam nesses diálogos que nos próximos 4 anos existe uma luz no fim do túnel? É isso que eu quero entender, por favor. Muito obrigado. Eu vou tentar responder muito rápido, mas nós investimos no mundo inteiro. Nós precisamos de 2 coisas, ganhar dinheiro e ter segurança jurídica, seja qual for o governo que tiver. Quando a gente fala, a gente não tem que parar de ficar esperando um salvador da pátria. O Lula não é, o Bolsonaro não é. Os salvadores da pátria estão aqui, é o Nery, é o pessoal do CAD, vocês que estão sentados aqui trabalhando no dia a dia, vocês que mantêm. Uma das coisas que foi falada aqui é a continuação das coisas. É isso que a gente pede, que seja uma melhora contínua. É isso sempre que a gente endereça. Eu estou saindo daqui com rapidez, que eu vou conversar com o nosso novo vice-presidente, o Alckmin, para já fazer a agenda, fazer os mesmos... Tudo que eu apresentei aqui, eu vou apresentar para ele. O time do Bolsonaro já sabia, facilitou o máximo que é possível, e o time do Lula não vai fazer diferente, porque todos pensam no Brasil. Não existe quem não pense no Brasil. Nós, enquanto investidores, nós não esperamos salvadores da pátria. A gente espera, sim, que o Brasil tenha continuidade, instituições fortes, para que a gente possa continuar investindo no país. E o cenário brasileiro tem sido muito bom, ainda que não na velocidade que o setor privado tem, que se toma a decisão do dia para a noite de investimento. A gente sabe que não é o mesmo do setor governamental, mas hoje tem esse diálogo. Nada é melhor que isso. O Nery vai ficar mais 3 anos, 4 anos, depois volta para aqui, o outro vai para ali. A continuidade dos órgãos é a coisa mais importante. Independente do presidente, a MSC vai continuar investindo no Brasil cada vez mais. Aqui é um lugar saudável para o investimento de capital do mundo inteiro. Mais alguma pergunta da plateia? Não, então, vocês têm que ir, né? Eu vou embora, mas antes eu vou dizer, ele me apertou muito quando eu estava no conselho. Continua apertando, é terrível isso. Pois é. E tendo longo prazo de logística, você não vai me deixar esquecer os seus slides dos próximos 20 anos. Esse jeitinho tem que ser flexível. Vamos continuar, então, com o Luiz Fernando Portela, que é formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial, com especialização em análise de sistemas computacionais, administração de empresas, finanças e marketing. Atua como conselheiro consultivo da Calypso Networks, Associação para a América Latina, conselheiro consultivo na americana Clever Devices e conselheiro deliberativo do Instituto de Engenharia. Ok, Juliano. Como tem uma apresentação, eu vou para o lado de lá, tá bom? Agradeço o convite de vocês e gostaria de dar só uma breve introdução sobre o Instituto de Engenharia, que ele não é de São Paulo, ele é do Brasil, tá? E nós somos novinhos, nós só existimos há 106 anos. Então, a defesa da engenharia do engenheiro,
que hoje já temos interpretações jurídicas sobre normas técnicas, né, não podem acontecer. Então, essa é a missão do Instituto de Engenharia, fazendo uma breve apresentação. Eu vou iniciar aqui a minha apresentação, e já estou marcando meu tempo. Vamos lá. Eu só quero a apresentação. Eu vou parar aqui, porque eu não vou perder meu tempo. Depois você vai me comer meu slide, aí vai ser fogo. Pode colocar a apresentação, por favor? Ah, está aí. Muito bem. Bom, me deram um tema violento. Mobilidade urbana versus logística. Quem aqui acha que a mobilidade urbana atrapalha a logística? Pode levantar um braço. Só isso? Que bom, então está tudo resolvido. Né? Então, é o seguinte, mobilidade urbana, eu peguei algumas definições, porque nós vamos chegar numa conclusão no final o mais rápido possível. É importante lembrar o que é mobilidade urbana, porque a gente precisa lembrar o que é logística. Eu não vou explicar para vocês, mas só para a gente fazer uma comparação. É a condição de cada cidade oferece para seus habitantes e visitantes possam se locomover de um ponto ao outro. Tem alguma coisa a ver com logística isso, né? No menor tempo possível e utilizando o mínimo de modais necessários, visando otimizar o tempo das pessoas, minimizar o desgaste das vias, contribuir para o meio ambiente ao menor custo. Já tem até ESG nessa coisa. Aí fizeram uma lei, a 12.587, de janeiro de 2012, aonde entra a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tá? Com objetivos claros de aprimorar o que vai se fazer no município, que é onde tem uma coisa que se chama cidadão. Aqui se falou de grandes números, se falou de logísticas, a parte marítima, a parte aérea, seja o que for, mas quem recebe o pacotinho é o seu Zezinho e a dona Mariazinha. E aí é um problema. Tá? Muito bem. Logística, o que é afinal? Olha só, é o processo de execução eficiente de transporte, armazenamento de matéria-prima ou mercadoria, desde o ponto de origem até o ponto de entrega ou consumo. Qual é a diferença que existe entre a mobilidade urbana e isso? É muito tênue esse tipo de coisa. Hoje você já tem aí o 3PL, não é problema, e tem as leis que regem a logística, e aonde a NTT é o principal órgão que regula essa atividade. Ok? Muito bem. Muito bem. Efeitos colaterais da mobilidade urbana. Mobilidade urbana versus os processos logísticos. Alguém já pensou nisso? Alguém já sentou para estudar isso? Aonde existe literaturas e dados sobre isso? Frete, todo mundo conhece. Só que ele varia, né? Em função do quê? Tempos de viagens, congestionamentos, custos que variam, né? Sucesso econômico das empresas, perdas e ganhos, e, na ponta da cadeia mais afetada, quem paga a conta são os trabalhadores. Outros pontos de atenção, poluição sonora, meio ambiente. Tudo isso é uma guerra entre a mobilidade urbana e os processos logísticos dentro de um município. Caminhando na direção do caos, grande número de veículos e habitantes. Condições inadequadas de vias. Está tudo perfeito, né? Principalmente dentro dos municípios. Problemas de fluxos. Falta de um plano de mobilidade urbana, vias alternativas. É uma obrigação do município ter isso. Isto impacta não só na qualidade de vida das pessoas, como nos preços das mercadorias. Perfeito? Muito bem. Destaque. Plano de mobilidade. O que é isso? Quem conhece o que é um plano de mobilidade? Olha só. O plano de mobilidade é um instrumento através do qual se realiza a melhoria da mobilidade urbana de uma cidade. Lindo. A Secretaria Nacional de Mobilidade exige que os municípios apresentem seus planos de mobilidade de forma detalhada com critérios determinados pela Secretaria. Tá? Buscam-se estratégias e recursos de tal forma a transformar um local satisfazendo as necessidades dos seus residentes. Mas aonde pega isso aí? Problemas de urbanização têm influência histórica. Eu não sei se vocês sabem, mas foi no tempo do Império quando nós tivemos a melhor gestão urbana, que só veio piorando. Exceto Brasília, que tem um planejamento de longo prazo,
desde o início, mas também precisa tomar cuidado, porque pode ficar com o mesmo problema dos grandes centros. Falta de planejamento integrado urbano, à exceção do Distrito Federal. Falta de governança, foi uma palavra utilizada aqui várias vezes, metropolitana, modelo, né? Não existe um modelo. Me apresente um estado que tem um modelo de governança metropolitana no Brasil. Nenhum. Versus gestão municipal. Nós temos municípios que têm... Pega Campinas, por exemplo, quem conhece, só em torno de Campinas já é uma região metropolitana municipal, que é uma coisa que não se fala aqui. Contratos engessados na operação do transporte público. Todo mundo fala que operador de ônibus é bandido, né? Todo mundo fala que, como é metrô, trem é do governo, e a coisa não caminha. Então, as coisas não se combinam e acaba atrapalhando a gestão do movimento dentro das cidades. Então, os desafios da logística urbana no Brasil é crescimento totalmente desenfreado, sem qualquer planejamento, olhando ao urbano, enfrentamento de problemas logísticos, altos tempos de viagem, congestionamentos, acidentes, etc., que a gente já falou. Aí começa a aparecer o e-commerce, né? Espera por entrega sob demanda, que afeta toda a parte logística, redução de estoques e prazos, necessidade de gestão de toda a cadeia logística, começaram a aparecer softwares brilhantes para isso, necessidade de constante evolução dos processos logísticos e valorização estratégica da logística nas organizações com novas propostas. Ok? Muito bem. Por onde começar a resolver os problemas da logística urbana? Depois da Amazon, aliás, passou aqui, acho que Mercado Pago ou alguma coisa semelhante na outra apresentação, a inovação entrou em campo. Eu não vou entrar no detalhe, mas os senhores conhecem. Na área logística, metodologia do Lean Manufacturing, né? O Third Party Logistics, TPL, o Cross-Docking e o Dropshipping. Tudo isso para poder tentar agilizar a entrega da caixinha para o seu Zezinho. Olha só que em cidades como São Paulo, no Rio, isso daí é um problema. Quando a mobilidade urbana irá conviver em harmonia com a logística? O transporte público e seus mais novos parceiros, motos, quase que não tem nos grandes centros, bicicleta, Uber, car sharing, patinete, agora apareceu uma palavra maravilhosa, MaaS, não sei se alguém conhece o que é isso, mobilidade as a service, criam uma falsa expectativa no cidadão, tá? Que ao final paga a conta e é o maior prejudicado. Assim, o mundo, entre aspas, logístico global, estados e municípios não têm mais para onde correr, tendo que agir urgentemente na direção de definir políticas públicas, que foi falado aqui, coerentes de ocupação urbana e vias alternativas. Implementar governança metropolitana para garantir a parte jurídica, a financeira e a tecnológica. Aliás, a DB conhece bem isso, porque trabalha nesse tripé. Tá certo? Aprendi com vocês. Depois, implementar o ITS, Intelligent Transportation System, tá certo? Que são softwares de alto nível, onde todas as utilidades públicas de transporte se interoperem. Interoperar, vocês que conhecem logística, é a mesma coisa que integrar, só que a nível tecnológico. E, para isso, dentro de um único protocolo de comunicação aberto. Senão as coisas não vão funcionar. Um tem uma informação de um lado, o outro não tem, assim vai. Tá? Ainda tem 1 minuto e 24. Aplicar a inovação em sistemas de planejamento de gestão, que na logística vocês estão muito avançados, tá? De frotas integradas aos sistemas de tráfego urbano e transporte público. A cidade de São Paulo, depois de 100 anos, está fazendo uma licitação de uma coisa chamada SMGO, que vai ser a gestão da frota de ônibus, de 14 mil ônibus, que anda dentro da cidade de São Paulo. É a primeira vez que eles vão licitar um software para fazer a gestão disso. Sabe quem controla o ônibus? O Zé, aquele lá que vai receber a caixinha. É o motorista. É uma loucura isso aí. Tá? Muito bem. Então, como tudo isso será possível? Terminando. A nossa proposta no Instituto é a gente, juntos, criarmos uma forma para esse setor, conjugar o transporte público, a logística, numa causa nacional. Ok?
Acho que consegui cumprir o meu tempo, obrigado. E aí estão meus dados, se alguém precisar falar comigo, estou à disposição. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Vamos ter tempo para debate até no final, mas vamos direto para o Dr. José Reinaldo Tavares, mais um engenheiro, 3 engenheiros aqui, ministro dos Transportes do Brasil, governador do Maranhão, vice-governador do Maranhão e deputado federal, e atualmente secretário de Desenvolvimento de Programas Estratégicos do Estado do Maranhão. Bem, cumprimentando a mesa e a toda a plateia, eu quero inicialmente agradecer pelo honroso convite do Instituto BESC de Humanidades e Economia para participar desse evento. Evento tão importante em consonância com o painel Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística. Saudando a todos que estão participando, já tive sobre os ombros, quando fui ministro de Transportes, a enorme primazia de projetar e fazer a ferrovia Norte-Sul. O mais importante eixo de transporte de grande importância para países continentais como o nosso. Mas não foi assim que o projeto foi recebido, pois a nascente indústria de caminhões temia a perda dos enormes privilégios que tinha como monopolista do transporte entre o Sudeste e o Arco Norte brasileiro. A esse grupo se juntou interesses já estratificados do mercado do agronegócio mundial, que sabia que o custo de transporte da fazenda até os portos e destes até o mercado exterior era muito alto no Brasil e que não seria bom se esses custos baixassem muito, pois perderiam grande parte do mercado. O mínimo que diziam era que a ferrovia iria ligar o nada ao coisa nenhuma. Hoje, 35 anos depois, a ferrovia ainda não está inteiramente concluída, mas mesmo assim ela já começa a cumprir o seu papel de espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, com a construção da FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e da EF 232. Todas essas ferrovias são alimentadoras da Ferrovia Norte-Sul. Hoje já não existe polêmicas, todos querem se ligar à Ferrovia Norte-Sul. Depois dessa rápida apresentação, vamos ao assunto da palestra. Eu convivi muito com o engenheiro Eliezer Batista, o engenheiro do Brasil, que conseguiu o que era considerado impossível, transformar a Vale de Rio Doce, hoje Vale, em um dos maiores sucessos logísticos do mundo. Eliezer considerava que um projeto de logística para exportar minério de ferro tinha que ter a mina, a ferrovia, o porto, o navio e o consumidor final. Ele ampliou a concepção de logística, envolvendo nela todas as operações necessárias a transferir um produto ao seu destino, ou seja, levar aos mercados de forma competitiva o seu produto. Logística vem do grego logísticas, aquele que sabe calcular racionalmente. E dizia, ferrovia sem produção é sucata, mina sem transporte é cascalho. A logística não é apenas custo, é também receita, afirmava ele. Para contextualizar melhor esse tempo, é bom saber que o navio disponível para levar o minério de ferro do Porto de Vitória até o Japão era o classe Liberty. Hoje seria um navio de 10.000 toneladas, o classe Liberty. Hoje seria considerado um barquinho de papel. Eliezer viu que faltava logística adequada para o aumento da escala e da rentabilidade do comércio com o Oriente. Ele precisava transformar
a enorme distância física em distância econômica. Isso não poderia ser com o Liberty. A operação era totalmente deficitária. Esse era o grande desafio da Vale, que precisava de grandes navios de porte grande calado para operá-los. O problema não estava na mineração em si. Eliezer, um mestre da logística, começou a estudar e fazer simulações para saber qual o tamanho do navio a partir do qual haveria lucro na exportação do minério. E chegou à conclusão de que precisava, no mínimo, de um navio de 120 mil toneladas, que era o navio a partir do qual o transporte entre os dois países se tornava economicamente viável. Além disso, os navios teriam que ser adaptados para, na volta, trazer petróleo do Oriente Médio, pois só assim a equação do valor econômico se fecharia. Ele começava a achar a distância econômica que tanto buscava para poder exportar com eficiência e lucratividade. Procurados por Eliezer, os maiores armadores europeus acharam graça. Produzir navios assim era impossível. O maior graneleiro do mundo era o War Chef da Navigation Corp, subsidiária da United States Steel, que transportava 35 mil toneladas. E Eliezer só foi encontrar guarida no Japão, que se comprometeu a projetar e construir esse navio, que era em si um grande desafio para a indústria naval japonesa. Mas ainda assim o problema não estava resolvido, pois faltavam portos com calado suficiente, tanto no Brasil quanto no Japão, para operar esses navios maiores. Novamente, o Japão atendeu Eliezer, com financiamento para fazer o porto de Tubarão, e as siderúrgicas japonesas, todas no litoral, fizeram 3 portos com calado compatível com a operação. Essa foi a maior revolução do transporte marítimo de granéis do mundo. Hoje, os navios que atendem a Vale, operando na Porta da Madeira, lá no Maranhão, chegam a 400 mil toneladas. E só operam lá, pois o terminal tem calado acima de 23 metros de profundidade. Esse navio não opera em nenhum outro porto brasileiro. E a indústria naval já começa a planejar navios maiores, que chegam a 500 mil toneladas. Em Carajás, o desafio para Eliezer era maior, pois era trazer de dentro da selva amazônica, a quase 900 quilômetros de distância do local escolhido para o terminal portuário, a Ponta da Madeira, em São Luís, devido às grandes profundidades existentes no local. E a logística planejada por Eliezer Batista para ser extremamente lucrativa, precisava que a ferrovia fosse a mais eficiente do mundo e o terminal oferecesse grande calado para receber os maiores navios graneleiros do mundo. Essa conjugação básica de mina, ferrovia, porto, navio, mercado consumidor, funcionou a tal perfeição que a Vale entregou o minério da China, com todos os custos incluídos, por $35 a tonelada e recebeu $180 por tonelada. Um lucro estratosférico que tornou a Vale uma das maiores mineradoras do mundo, provando que logística também e principalmente é receita. Eliezer resolveu o problema logístico do minério de ferro, mas o agronegócio não. Assim, o Brasil terá que resolver problemas enormes existentes na exportação de grãos, principalmente em termos de receita para os produtores, que precisam reduzir seus custos dentro de uma realidade que já é vivida por eles. Os navios que transportam granéis agrícolas estão crescendo e os terminais terão que ser cada vez mais profundos. Hoje, o Arco Norte produz mais de 60% dos grãos do Brasil, mas apenas 27% dessa produção foi exportada
portos dessa região. E a realidade é que grande parte dela é transportada por caminhões. E os custos fora da porteira chegam a ser 4 vezes os custos americanos em distâncias equivalentes. Isto é, na parte terrestre. A conclusão da Ferrovia Norte-Sul e das ferrovias que legam a ela será muito importante para a redução dos custos. Mas, como mostrou o mestre Eliezer, a logística é um todo. Precisamos de portos com grande calado e de navios muito maiores do que hoje são usados no comércio exportador, majoritariamente baseado em navios Panamax. Todos os portos do Sudeste e do Sul fizeram inúmeras tentativas de operar com navios maiores, como os capesizes aliviados, mas tiveram muitos problemas mesmo assim. O calado dos canais de acesso ao do próprio porto são problemas sérios para os navios maiores, que acabam aumentando os custos e não baixá-los. Conclui-se que os terminais brasileiros que tiverem condições de receber navios capesize ou maiores são os que possibilitarão ao país conseguir escoar sua produção de granéis agrícolas, que tende a crescer muito nos próximos anos com um custo muito competitivo. E onde estão esses portos capazes de resolver esse problema? No mesmo lugar onde a Vale encontrou a solução para os seus problemas semelhantes, na Baía de São Marcos, Maranhão, em projetos que já estão autorizados, Terminal Portuário de Alcântara, TPA, com 8 berços de mais de 400 metros de comprimento cada um, e todos com calado natural de 25 metros de profundidade. E ligado ao oceano por um canal de acesso profundo, que lhe serve unicamente, e pela ferrovia EF-317, que liga Alcântara, a Ferrovia Norte-Sul e a Açailândia do Maranhão, todos do Grupo Luso-Brasileiro Grão-Pará Maranhão, GPM. Estudo feito em outubro deste ano pela Exalc-Log, braço logístico da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, alerta para o fato de que entre 2027 e 2030, 81 milhões de toneladas de grão terão que ser escoados pelos portos profundos da Baía de São Marcos, no Maranhão, utilizando a Ferrovia Norte-Sul e suas ferrovias alimentadoras. Isso só será possível com um projeto logístico muito bem elaborado pela GPM. De outro modo, não teremos como passar dos atuais 15 milhões de toneladas que recebemos lá para 80 milhões de toneladas, a tempo de atender a demanda. A Exalc-Log diz que, com essa logística, os produtores terão uma economia por tonelada de 17% para o Matopiba e de 14% para os produtores do Centro-Oeste. Esse valor, em termos monetários, chegará a mais de 6 bilhões de reais por ano, que fortalecerá muito o agronegócio. É logística pura, meu Deus. Não menos importante é que o uso do transporte ferroviário em toda a parte terrestre, da fazenda para o porto, trará uma redução na emissão de CO2 de 37%, e o transporte marítimo por capesize mais trará uma redução de emissões de CO2 de 30%. Ou seja, com boa logística, teremos redução de 67% da emissão de CO2. E todos sabemos que será um custo importante a mais se mantivermos as coisas como estão, nos tirando competitividade. Além disso, os portos de calado limitado, que só podem receber navios menores, poderão fazer transferência de suas cargas para os navios muito maiores e mais lucrativos e eficientes no TPA, quando a carga se destinar à exportação. Foi a eficiência logística dos portos da Baía de São Marcos, no Maranhão, que colocou São Luís como parceiro da Rota da Seda, esse mega sistema de comércio exterior da China, que envolve parcerias e investimentos, e que amplia os nossos horizontes
em desenvolvimento econômico. O Brasil precisa disponibilizar financiamento para melhorar sua infraestrutura logística, mas não tem dinheiro para isso. Li uma entrevista do economia Gabriel Galípolo, citado para o BNDES, que me pareceu genial, criando dinheiro onde não tem. Falou que o BNDES poderia ser o garantidor do setor privado na tomada de empréstimos ao exterior para a infraestrutura. Achei uma saída inteligente e factível que ajudaria muito o setor, há muito com dificuldades de financiamento compatível. Bem, amigos, espero ter dado uma pequena contribuição para a solução de um problema muito importante para o desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Engraçado como a história se repete, porque no seu no que você contou da história da Vale do Eliezer Batista, é verticalização pura, que remete à discussão que a gente teve antes. E também a questão do tamanho dos navios, porque isso é o que a logística de container enfrenta hoje nos portos no geral e, sobretudo, nos portos do sul, ter calado suficiente para poder trazer navios da próxima classe para ter essas economias de escala, não de 400 ou 500 mil toneladas, mas chegaremos lá. Muito obrigado. Agora, temos ainda algum tempo para perguntas ou temos que encerrar? Não? Não tem. Tá bom. Então, agradeço muito aos participantes, à audiência. Espero que a discussão tenha agregado valor. Felizmente, não aprofundamos mais na mobilidade, que em si, eu falei na preparação, já é assunto para um painel em si só, de pelo menos 2 horas. Muito obrigado à mesa. E agora é uma pausa.